E aí, pessoal, tudo bom? Vamos continuar com pilhas? Bem, pessoal, agora eu vou dizer a você por que o nome é pilha. Lembra? Pilha é porque ele empilhou o que a gente conhecia como os eletrólitos, né? E entre um e outro ele embebeu com a solução. Mas, pessoal, tudo começa muito antes, quando Galvani faz o experimento na patinha da rã. Então ele pegou a pata de uma rã já, logicamente morta, né? A musculatura dela respondeu a um estímulo da eletricidade. Você vê aí. Na época ele chamava de eletricidade animal. Isso foi rebatido por Volta. E Volta fez esse experimento. Cobre e zinco. Ele embebeu os eletrodos de cobre e de zinco em uma solução de ácido e colocou um empilhado sobre o outro, e aí percebeu a formação de uma pilha que conduzia uma determinada corrente elétrica. E aí vê bem, pessoal, você liga uma DDP, né, e vê a passagem da corrente elétrica com a voltagem, olha, é 15 volts, né? De volta em homenagem a ele. Depois você coloca uma lâmpadazinha e ela acende a lâmpada. Há realmente a condução da corrente elétrica. Pessoal, a gente também pode ver a montagem da pilha que eu tinha falado. Olha aí, um eletrodo ou semicélula, né? A gente coloca uma solução, por exemplo, sulfato de cobre e zinco, e aí você tem uma formação de uma ponte salina, um tubo em U, que no caso aí é um plástico, totalmente cheio de uma solução salina, e nas duas extremidades coloca um algodãozinho para fechar, não é verdade? E aí, pessoal, o que é que acontece? Olha, isso faz onde está tendo a oxidação, vai estar cheio de cátion caindo em solução, lembra? E onde está tendo a redução, está com bem pouquinho os cátions todos saindo de solução. Então a ponte salina ela reequilibra os íons e ela aumenta o tempo de vida útil da pilha. Se você tira a pilha, fica com a vida útil bem prejudicada. Colocou, aumenta a vida útil da pilha, porque aumenta o quê? Ela não mexe com elétron, não passa elétron pelo fluxo da ponte salina. É apenas o que? O equilíbrio dos íons. Aí, pessoal, a gente agora tem o potencial padrão. O potencial de oxidar ou de reduzir. O potencial ele determina a capacidade daquele eletrodo sofrer oxidação ou sofrer redução. Ele é medido em volts. Olha que coisa interessante, pessoal. É uma unidade de tensão. Quanto menor for a diferença de potencial, que a gente chama de DDP, entre os eletrodos, tá? Menor será a força eletromotriz da pilha. Os potenciais de oxidação e de redução de um elemento são numericamente iguais, apenas com sinal oposto. Então, pessoal, quem tem o maior potencial de oxidação vai o quê? Vai oxidar, não é verdade? Quem oxida é o quê? Baixo potencial de redução. Logo, a gente diz que se esse cara sofreu oxidação, ele é agente redutor. Olha bem, por outro lado, quem tem baixo potencial de oxidação tem alto de redução. Então, ele reduz, ele tem um alto potencial de redução. Outra coisa, não se esqueça, a diferença de potencial é a medida da soma do potencial de oxidação mais o potencial de redução. E para efeito, pessoal, de uma tabela com os potenciais, o hidrogênio tem o potencial dele padrão, que é igual a zero. Potencial não varia com quantidade, tá? Não esqueça, potencial não varia com quantidade. Então, pessoal, o ânodo é de onde os elétrons saem e vão para o cátodo. Então, o ânodo tem o maior potencial elétrico, maior potência elétrica. E o cátodo, pessoal, tem a menor potência elétrica. Legal? Aqui tem um exemplo. Qual a DDP para a pilha de Daniel? E ele dá os potenciais. Pessoal, sempre é assim. Ele dá dois potenciais de redução. Os dois podem reduzir? Claro que não. Um reduz e o outro oxida. Lembre-se, potencial de redução e oxidação apresentam os mesmos valores, só altera o sinal. Então, quem vai reduzir? O que tiver maior potencial de redução, que aqui no caso claramente é o cobre, mais 0,34. Então, o zinco vai oxidar. Eu preciso inverter.
Se o potencial de redução do zinco é menos 0,76, o de oxidação será quanto? Mais 0,76. Então, basta fazer o que, pessoal? Agora, olha, eu vou inverter a equação e somar os potenciais. Então, vai dar exatamente 1,1 volts. Tem uma prática bem interessante. Você mantém o maior potencial, inverte o menor e soma. Sempre vai dar certo, tá? Então, uma pilha representada como? Primeiro, o ânodo, onde está tendo a oxidação, duas barrinhas, depois o cátodo, onde está tendo a redução. É assim que a IUPAC manda a gente representar uma pilha. Legal? Pessoal, outro detalhe fundamental. Ele diz assim, ó, as relações existentes entre os fenômenos elétricos e as reações químicas são estudadas pelo quê? Pela eletroquímica, né? Logo, você tem uma reação de oxirredução de forma espontânea, produzindo uma corrente elétrica. Olha aqui, eu tenho o cobre sofrendo oxidação e o ouro sofrendo redução. Então, aqui, ó, o cobre está perdendo elétron, oxidação, o ouro está ganhando elétron, está sofrendo redução. Gustavo, como é que eu acho a reação global? Eu somo as reações. Basta somar as reações com a mesma quantidade de elétrons. Como o primeiro tem 2 e o segundo tem 3, eu multiplico o primeiro por 3 e a segunda equação por 2. Ficou todo mundo com 6, agora eu posso apenas somar as duas equações. Outro detalhe, quem sofreu oxidação? Claramente o cobre, ó, passou de 0 para mais 2, sofreu uma reação de oxidação. Quem reduziu foi o íon ouro, o áurico, ó, de mais 3 passou para 0. Quem está sozinho, se não for íon, vale 0. Quem é o cátodo? Cátodo é onde reduz, né? Vogal com vogal, consoante com consoante. Então, o cátodo é o ouro. E quem é o ânodo? Ânodo é quem oxida, é o cobalto. Tá vendo como é tranquilo? Qual eletrodo será gasto? Quem oxida, quem é gasto? É o eletrodo de cobalto. E qual será o que vai aumentar a massa? É aquele que reduz, que no caso é o eletrodo de ouro. Então, pessoal, é uma coisa, sim, bem básica para a gente ver, tá? Então, você tem aqui, ó, uma pilha, o zinco está oxidando, ó, porque está caindo o zinco mais 2, e o níquel está reduzindo. Ó. O níquel vai todo se prender na pilha. Então, qual é o ânodo da pilha? O ânodo é onde oxida, é o zinco. E qual é o cátodo? O cátodo é o níquel. Qual eletrodo é o polo negativo? O polo negativo é o ânodo, o zinco. E o polo positivo é o cátodo, é o níquel. Qual a espécie que sofre oxidação? Oxidação é o zinco. E quem sofre redução é o íon níquel. Não é verdade? O níquel mais 2 vai prender na placa, virando níquel 0. Qual a placa que corrói? Logicamente, a que oxida, o zinco, não é? A placa de zinco, que é o ânodo. E qual é a placa que vai aumentar a sua quantidade, a sua massa? É a que reduz, reduz é o cátodo, é o níquel. Então, pessoal, pilha é um assunto que você pode verificar com uma certa facilidade, concorda? E ele pergunta, ó, ele quer a reação do ânodo, onde tem a oxidação, o zinco perdendo elétron, virando zinco mais 2, e o níquel só vai sofrer a redução, o níquel vai ganhar os 2 elétrons, virando metal níquel. Gustavo, e as equações globais? A equação global é só você somar as duas equações. Então vai dar, ó, o zinco virando zinco mais 2 e o níquel mais 2 virando níquel 0. Legal, né? Aqui, ó, pessoal. Magnésio virou magnésio mais 2. Sofreu oxidação, é o ânodo. Ferro mais 2 virou ferro sozinho, que é 0. O elemento sozinho tem NOx 0. Então, sofreu redução. Então, quem é que eu posso dizer? Os eletrodos fluem de quem oxida para quem reduz, não é verdade? Então, do magnésio para o ferro. O polo onde saem os elétrons de uma pilha é qual? Onde é que tem a oxidação? É o ânodo. Então, pessoal, Gustavo, mas as questões estão muito fáceis. São, pessoal, tão fáceis. Mas a gente está apenas o quê? Introduzindo esse assunto. Então, aprenda as fáceis.
Então, pessoal, um abração e até a próxima aula, se Deus quiser.